tudo bem? Ainda faz sentido falar em nacionalismo? Depois da globalização das empresas multinacionais, em pleno século XXI e no Brasil, que sentido pode ter o nacionalismo? E a chamada crise moral? O mensalão contamina toda a classe política. Está na hora de se fazer uma campanha para restaurar os padrões da moral? A crise moral é uma falsa crise. Mauro Santayana trabalha hoje no Jornal do Brasil, é blogueiro hoje, já trabalhou na Folha na Última Hora, em Minas, foi jornalista no exílio, no México, em Cuba, na República Tcheca, depois como correspondente na Espanha, na Itália, no norte da África. Santayana já viu tudo ou quase tudo. E muito do que sabe deve à convivência que manteve por muito tempo com Tancredo Neves. Nós vamos ter a rara oportunidade de conversar com o Mauro, que prefere escrever, e ele escreve tão bem quanto pensa. Mauro Santayana. Tá justa a apresentação? Eu não sei se penso tão bem como escrevo, porque eu não sei se escrevo bem. Deixa por minha conta. Eu só sei que eu vivo de escrever há muito tempo. Há muito tempo você Não sei se de pensar, mas de escrever sim. Tá ótimo. Mauro Santayana, você tem uma espécie de uma fixação nesse tema e ainda hoje você fala muito na questão do nacionalismo, que parece um tema, uma questão que estaria situada lá atrás, no século passado. Ainda faz sentido por quê? Faz sentido por muitas razões. Primeiro, porque enquanto houver fronteiras, nós temos que pensar em defender o que está dentro das nossas fronteiras. Segundo, a nação não é um evento, vamos dizer, político nem econômico, não. A nação é um evento, eu diria, quase espiritual. A nação, como definiu Renan, é a solidariedade de todos os dias entre as pessoas que fazem parte de um mesmo universo cultural, as mesmas crenças e, sobretudo, que fala a mesma língua. Isso é a nação. Agora, o nacionalismo, o que é? O nacionalismo, você tem duas expressões de nacionalismo. Eu diria o nacionalismo como defesa e o nacionalismo como agressão. Quer dizer, Qual a diferença? Quando você tem o nacionalismo como defesa, o que você tem basta para você. Aquilo é o sentimento de pátria, como dizia Sêneca, que nós amamos uma pátria não porque ela seja grande e poderosa, mas porque é nossa. É a nossa pátria. Tá? Então, agora, quando você acha que você é maior do que os outros, assim como porque as nações refletem, as ações são a ampliação da pessoa, do indivíduo. Se você acha que você é mais do que os outros, uma nação que se acha mais do que os outros acha que tem o direito e o dever de invadir os outros para até mesmo levar as suas virtudes. Tá? Eu me lembro que quando houve, logo depois de Auschwitz, uma pessoa de Auschwitz fez um livro contando o que era Auschwitz, e um escritor francês, que lamentavelmente era um escritor menor, eu não me lembro mais o nome dele, fazendo o prefácio desse livro, ele disse uma coisa muito séria, diz assim, olha, se um dia os alemães forem democratas, eles pensarão em invadir a França porque considerarão que a nossa democracia será menor do que a deles. Então, quando uma nação acha que ela é superior às outras, e isso é o caso claro da Alemanha, não tem dúvida nenhuma, aí você tem o nacionalismo como um crime. O nacionalismo, que é uma virtude, quando você pensa, e isso é a grande vantagem do Brasil. O Brasil é um país tão grande, com tanto espaço e com tanta coisa ainda, com tanta cultura para construir. O Brasil é o único país do mundo que não pode ter o direito de pensar nem um minuto em ocupar os seus vizinhos. Mas agora, Mauro, quando você fala em nacionalismo aqui no Brasil, evidentemente, você tem como referência a oposição Brasil-Estados Unidos.
Essa é a referência, mas nossa referência histórica. Histórica neste momento, que podia ser Brasil e China amanhã, e por que não? Pode ser Brasil e França. Como foi no século XIX, Brasil e Inglaterra. Como foi Brasil e Inglaterra? Sei. E como foi Brasil e França quando os franceses estiveram aqui no litoral? Quando foi Brasil? Porque o Brasil já existia no momento em que um degradado português levou uma Índia para um canto, o Brasil começou a existir. Gloriosamente. Gloriosamente. Né? Mauro, em 2012, nas circunstâncias atuais, o Brasil acaba de se tornar a 6ª economia do mundo, ultrapassando a Inglaterra. No governo Dilma, depois do governo Lula, que teve uma política externa afirmativa. Exatamente. O que significa agora, nesse momento, ser nacionalista? Bom, é um pouco difícil. O que significa é o seguinte: nós estamos num mundo em mutação. Sim. Nós temos um dever de solidariedade com os nossos vizinhos da América Latina. Fundamentalmente, Perón em 1940, eu fiz uma entrevista com o Perón em 72, ele lembrou o que tinha dito em 43. Ele disse assim, em 43 eu disse e repito, o século XXI vai nos encontrar unidos ou dominados. Então, Brasil nós estamos... e Argentina? Não, a América Latina. A América Latina. Ou nos unimos ou seremos dominados? Ou seremos dominados. E mais do que nunca, eu estou sentindo isso. Então, daí a grande responsabilidade do Brasil, que o Brasil, por ser o país maior do continente, o embaixador Azambuja, uma vez, teve uma indelicadeza com o Brasil, indelicadeza com todos nós. Dizer que o Brasil é o cachorro grande, para dizer que nós temos responsabilidade diante dos Estados Unidos e dos outros. Sim. Quer dizer, diante dessa falácia que se chama governança mundial, que isso é uma falácia, dizer que nós, então, tínhamos que ter responsabilidade maior, que nós éramos o cachorro. Nós não somos cachorro grande, não somos cachorros. Nós temos a responsabilidade que nos concedeu a natureza e nos concedeu a história, nos concederam os bandeirantes que levaram as linhas a linha de Tordesilhas até os Andes. Isso. Essa responsabilidade nossa é o seguinte, é de não aceitar provocações, temos que ter muito cuidado com as nossas relações com o Paraguai, com a Bolívia, sobretudo, mais do que com a Argentina, porque a Argentina é um país maior e a gente entende disso, tem também as suas responsabilidades. Claro. Mas nós temos que ter muito cuidado nessas nossas relações, não aceitar provocações, manter a nossa posição e sermos solidários. Sim, temos que ser solidários com os que estão mais próximos de nós. Ô Mauro, nós temos um problema concreto, que é a questão do pré-sal. Outro dia entrevistamos aqui o Sérgio Gabrielli, eu que fui presidente da Eletrobras, entrevistei a engenheira Graça Fortes, atual presidente da Petrobras, e procurei tratar sempre dessa questão estratégica, que é o fato de que o nosso pré-sal está muito perto das 200 milhas marítimas, e eu venho sempre com a teoria do canudinho, não sei se você conhece a teoria do canudinho, que chega o canudinho e começa a chupar o nosso petróleo aqui de baixo, vai para a milha 201 e começa a chupar o petróleo. Você considera que essa questão do nacionalismo tem uma face militar, uma face, digamos, submarinos nucleares para defender o patrimônio brasileiro, que é, por exemplo, o pré-sal? Quem não cuida do seu tem o direito a perdê-lo. Isso na história, nós estamos cansados de saber disso. Eu acho que o Brasil é o país, aliás, os estudiosos de estratégia consideram isso, é o país que tem menor defesa no mundo com relação, tendo em vista as suas dimensões e a sua população. É o país mais desarmado do mundo, é o Brasil. É o mais desarmado do mundo. E nós não podemos continuar assim. Porque tem uma coisa que é, por mais corajosos, mais valentes, mais dispostos ao sacrifício sejam os nossos soldados, a coragem necessita de apetrechos. Claro. É preciso que nós tenhamos armas. Claro.
Então, nós temos nos descuidado muito disso. E nos descuidamos muito quando tivemos aqui alguns governantes que consideravam que nós não tínhamos que ter exército. Eu não gosto de citar nomes, mas o presidente Fernando Henrique Cardoso caiu naquela tese de que ele não chegou aí muito adiante, porque também houve reação militar, mas naquela tese que nós não precisávamos mais ter exércitos, que a defesa nossa, dela cuidavam os americanos. Certo. Nós devíamos transformar o nosso exército em polícias para sair atrás de traficantes de drogas. Né? Sei. Como os criam os americanos? Mais ou menos o que quiseram fazer do exército brasileiro, e que isso foi uma das razões para a pregação republicana e abolicionista, fazer do exército capitães de mato para ir atrás de escravo fugido. Claro. Quer dizer, nós não temos nada. O exército, as Forças Armadas, e essa também é uma advertência que elas têm que levar em conta, e que às vezes escaparam disso, elas não existem para cuidar da ordem interna. É só num caso de grave comoção, é claro que se você tem uma posição de anarquia absoluta, não tem outra saída. Mas as Forças Armadas existem para defender as fronteiras nacionais. Claro. Tá? É isso que elas têm que fazer. Agora, tivemos, e essa desgraça vem desde o tempo do Pedro I, que o Pedro I criou as comissões militares para combater a Confederação do Equador e as revoluções que houve no Brasil, mas sobretudo no Nordeste. Então, isso, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era um grande mineiro. Como você? Não, mas o Bernardo dizia o seguinte, que com isso, ele fez, num documento dele, que é circular aos eleitores de Minas, ele disse que com isso o Brasil criou um grave precedente de transformar o militar em juiz. Porque quem julgou, quem levou Padre Miguelinho, Frei Caneca, toda essa gente ao fuzilamento, à forca, quem foi? Foram as comissões militares. Tá. Agora, vamos falar de uma coisa concreta também. Você acha que o Brasil deveria ter um programa nuclear defensivo? Evidentemente que tem que ser. Porque essa é uma das coisas, das hipocrisias mais fantásticas da história. Porque se eu crio uma arma, eu estou superior aos outros. Os outros têm o direito de ter a mesma arma para se defender contra mim. É curioso que os Estados Unidos, que na sua segunda emenda diz que todo mundo tem que andar armado. Emenda da Constituição, o direito de usar armas. De usar arma. The right to bear arms. Por que então... Eu não posso usar. Por que os outros não podem usar as mesmas armas? Claro. Se o cidadão americano tem o direito, se os Estados Unidos têm uma milícia armada, como eles dizem, e cada cidadão pode ter o direito de estar armado contra o Estado, por que os outros Estados não podem estar armados contra o Estado que se supõe o principal do mundo? Claro. O governante do mundo. Mas eu estou perguntando especificamente o seguinte, não estou falando de submarino nuclear. Bom. Você acha que o Brasil deveria ter a bomba atômica? É claro que sim. É claro que sim. Por que que... Caramba. Mas que dúvida. Dúvida. E por que o Fernando Henrique e o Collor de Mello assinaram o Tratado de Não Proliferação e, portanto, renunciamos ao direito de vir a desenvolver no futuro uma bomba atômica? Isso é perguntar aos dois, né? Em primeiro lugar. Tá. Eu acho o seguinte, é que tem uma coisa que a gente precisa ousar um pouco, sabe? É uma coisa do Churchill que eu acho muito interessante, quando ainda havia a possibilidade de umas negociações, etc, 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 e que aí ele diz assim, que era preferível ser vencido, porque o vencedor sempre respeita quem luta, quem se defende. Sei. Do que num arranjo, numa renúncia a determinadas coisas. Essa posição dele, que foi evidentemente uma posição em contrário à posição do Chamberlain, que entregou em Munique, entregou a Tchecoslováquia. Entregou a Tchecoslováquia e a Alemanha. Exatamente. Quer dizer, você não pode ficar se entregando, porque tem um momento, é aquela coisa, tem um momento que
as nações e as pessoas, os seres humanos, tem um momento que a vida da gente não vale um tostão se nós não formos capazes de arriscá-la por um tostão. Claro. Se o tostão é o nosso direito, Claro. nós temos que arriscá-la por esse tostão. Quer dizer, e uma nação também tem que se arriscar pelo seu direito. Ela pode ser vencida pelas armas, mas não pode ser vencida pela covardia. Claro. Ô Mauro, vamos, antes de tocarmos numa pergunta que eu quero te fazer, que eu gostaria de ter feito já há algum tempo, que o que teria sido o governo Tancredo? Eu quero te perguntar, essa crise moral que se instalou com a discussão do mensalão, o Brasil está irremediavelmente contaminado pela roubalheira, É preciso restaurar a moralidade, como dizia o Stanislau Ponte Preta? O problema é o seguinte, que o Brasil está num mundo e o mundo está numa história que os homens construíram, que estão construindo. E a sedução e a corrupção do poder, não a corrupção do poder, no fundo é a corrupção no poder. No poder. Não do poder, porque é aquela frase do Acto que foi mal traduzida e mal interpretada. O que Acto disse, todo poder tende à corrupção. E o poder absoluto tende à corrupção absoluta. Quer dizer, não é necessariamente que o poder... Tem que. E nem que o poder corrompe. As pessoas é que corrompem o poder. O poder é neutro. Claro. É uma categoria neutra. O poder não pensa, os caras que vão lá ocupar o poder é que... Tá? Então, eu acho o seguinte, o Brasil teve momentos de corrupção terríveis. Conta-se, evidentemente, que uma anedota, a história não é muito clara sobre isso, que o primeiro exator do Brasil, que foi um tal de Antônio de Barros, não sei o que, Cardoso, nome assim, Cardoso de Barros, nome assim. Sei. Esse homem que veio, que estava com o governo do Tomé de Souza, encheu um navio de tributos e saiu com eles para Lisboa. Não chegou lá até hoje. Perdeu-se em Caimã. Foi para o Caribe. Ou para a Holanda, sei lá. Entrou para a esquerda. Mas conta-se essa história. Bom, evidentemente que sempre houve corrupção no Brasil. Você pega, por exemplo, dois autores que são extraordinários na narração disso. O Gregório de Matos, sim, na sátira. Grande poeta. E o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. O verbo rápido. Então, nós sempre tivemos esse problema. O problema também é o seguinte, é que é uma questão dialética, né? A quantidade faz a qualidade. Quer dizer, aumentando o número de políticos, de tudo isso que nós temos, então houve um aumento de corrupção menor. Sei. E havendo aumento de corrupção menor, houve um aumento de corrupção maior. Sim. É um problema dialético. Então, eu me lembro que um empreiteiro brasileiro, um grande empreiteiro brasileiro, que eu não vou citar o nome dele aqui, conversando comigo, em pleno governo militar, me disse, em pleno governo militar. Impoluto. Disse o seguinte, antigamente a gente dava 500 mil reais para um funcionário passar o processo da gente na frente do outro. Hoje nós temos que dar uma casa. Não disse se era para civis ou militares, mas era no governo militar. Também não disse em Goiânia. E se o sujeito tem um terreno, ainda bem, se ele tem um terreno nos jardins, aí você faz a casa. Mas se ele não tem, você tem que comprar o terreno também. Claro. E você tem que trabalhar, tem que trabalhar para o governo, porque uma falácia é o seguinte, o Estado é o grande empregador, o grande encomendador, é um grande... O Estado é tudo. Contratador. Claro. Agora, você acha que o mensalão do PT contamina toda a classe política e o PSDB tem autoridade moral para falar mal do PT? Aqui no Brasil não há partido nenhum que tenha autoridade moral de falar sobre nada, contra nenhum outro partido. Não tem nenhum. Porque os partidos também vão chegar na história. O partido pode ser um conjunto ideológico, mas no Brasil, normalmente, até agora, vamos ver se de agora para frente muda, mas os partidos sempre foram cooperativas de interesses. Tá? Tanto que você vê o seguinte, mesmo no passado, você via sujeitos milionários no PTB.
Então você, Partido Trabalhista. Do Partido dos Trabalhadores Brasileiro, do Partido Trabalhista Brasileiro, que era o Partido de Getúlio. Isso. Então esse negócio de partido é um pouco... Não funciona muito bem aqui. Aliás, não funciona bem em lugar nenhum no mundo. Porque ninguém vota em partido, vota em pessoas, tá? Para o bem e para o mal. Essas pessoas podem estar reunidas sob uma legenda ou sob outra. Mas o eleitor, a pessoa que vai votar, é aquela coisa mesmo do americano. Claro. Um homem, um voto para um homem. Já falamos sobre o Brasil deveria ter uma bomba atômica, falamos sobre nacionalismo, o que é que isso significa hoje, falamos sobre o financiamento público de campanha, ele é a favor, acha que isso seria uma forma de combater a corrupção, nenhum partido tem o direito de acusar o outro de ser corrupto. E agora nós vamos falar de um assunto que Mauro conhece como ninguém e talvez seja ele o melhor guardião de memórias da experiência política desse grande brasileiro, que foi Tancredo Neves. E Mauro acompanhou a trajetória dele, a presidência da República, desde muito antes, desde o Congresso e desde que ele foi governador de Minas. Mauro, como seria um governo Tancredo Neves que não ocorreu? É difícil dizer como seria, porque você não... As circunstâncias, uma circunstância faz a outra, e um governo, com a vida das pessoas, nós somos prisioneiros das circunstâncias. Claro. Mas, pelo menos, eu posso dizer o que o Tancredo pensava. Tá. O que o Tancredo pensava. O Tancredo não era um radical, mas era um nacionalista radical. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. O Tancredo, e ele revelou essa posição no governo do Getúlio, revelou essa posição quando foi primeiro-ministro. No governo do Getúlio, ele foi ministro da Justiça com 42 anos. E depois foi primeiro-ministro no parlamentarismo com João Goulart. Com João Goulart, aí já com 51 anos. 51. 52. O Tancredo era um homem que ele via o Brasil, ele conhecia bem o Brasil e conhecia as pessoas. E ele recebeu uma influência muito forte. O nacionalismo dele, eu estou para dizer, primeiro ele se nutre de Minas, porque Minas é uma nação nacionalista, se me permitem dizer assim. Então, Minas tem todas as razões, vem desde a Inconfidência e tal, todo mundo conhece, para ter essa razão nacionalista. E isso ligado também à experiência dele com Vargas. Com Vargas. Vargas o influenciou muito. Ele não tinha um dia que nós trabalhássemos juntos que o Tancredo não lembrasse alguma coisa de Getúlio. Sempre lembrava alguma coisa. O que o marcou em Getúlio? O nacionalismo. O nacionalismo. E a astúcia, a boa astúcia política do Getúlio. Né? Aquela coisa do Getúlio, que o Getúlio, nisso ele... Esse último biógrafo de Getúlio aí, o Lira Neto, disse que alguém na época, não sei quem, se referiu ao Getúlio como o mais mineiro dos gaúchos. É verdade. O Getúlio tinha, sim, alguma coisa. Tinha. Estudou em Minas? Mas ele era menino ainda. Estudou em Ouro Preto? Ouro Preto, mas, bom, talvez o simples fato é por osmose. Né? Respirou o ar da montanha. E tal. Então, o Getúlio era aquele sujeito que guardava as coisas, ele só falava a coisa no momento certo. Tanto que ele não enganou, não sei o que fez, ou decidiu na última hora. O fato é que ele levou o Washington Luiz em banho-maria, não se comprometeu com Minas, a não ser no momento... Aliás, ele se comprometeu até forçado um pouco por uma atitude de João Neves da Fontoura, mas ele sempre deixava as pessoas em dúvida. E sempre tinha a porta de saída. Ele sempre tinha a porta de saída. Ele tinha sempre a porta aberta para saída. Agora, você tem uma frase que eu guardo muito das nossas conversas, e eu tenho o prazer de conversar com o Mauro com alguma frequência, é que o Tancredo herdou do Getúlio a ideia de que se governa pelo centro. Você faz uma guinadinha para a esquerda, outra para a direita, uma guinadinha para a direita, mas governar é pelo centro. É pelo centro, porque... Mesmo que você seja de esquerda. Exatamente, porque se você é um homem de esquerda e quer governar pela esquerda, as condições nacionais não permitem, você leva o país à crise.
Você quer governar pela direita também? Não há condições, você leva o país à crise. Tanto que eu gosto muito de lembrar uma frase do Salvador de Madariaga, que foi um diplomata e chegou a ser ministro na Espanha, que ele disse uma coisa muito certa: o fracasso da República Espanhola foi o fracasso do centro. Não conseguiram encontrar o centro. Entendi. E isso, o Tancredo pensava muito nisso, e também o Getúlio. Quer dizer, você tem que governar pelo centro. Agora, Mauro, tem uma dúvida que eu carrego, que é o fato de que num cargo central, que foi o cargo de ministro da Fazenda, o Tancredo escolheu, para esse lugar, escolheu um sobrinho, Francisco Dornelles. Aliás, o Vargas se chamava Getúlio Dornelles Vargas, daí a ligação meio mineira dos dois, né? Tem ali um traço ali lá atrás. E o Dornelles é, do ponto de vista da política econômica, um ortodoxo. É nada mais rigoroso, nada mais... Não, eu posso dizer a você pergunto que... assim, como é que o Tancredo ia enfrentar a situação terrível que ele herdou com um ministro da Fazenda com aquela ortodoxia? Mas a ortodoxia dele estava submetida a uma heterodoxia maior, que era a do Tancredo, não? O Tancredo escolheu exatamente porque tinha confiança plena nele. E com todo... E o Chico Oswaldo, que é meu amigo, sabe disso. O Chico Oswaldo Dornelles, senador da República. Senador da República, sabe muito bem disso, que ele não faria nada que o doutor Tancredo não quisesse. Ele estava ali pelas mãos do doutor Tancredo, que era o tio dele, e que a quem ele beijaria a mão. A quem ele beijaria a mão, e que ele ia fazer... E que ele estava ali, ele tem a certeza, ele sabe disso. Ele estava ali porque era a pessoa certa para fazer exatamente o que o Tancredo pretendia fazer naquele momento. É claro que haveria alguma coisa... Antes de ser eleito, antes de tomar posse, ele foi aos Estados Unidos e disse lá nos Estados Unidos que não se paga dívida externa com a fome do povo. Exatamente. Não é verdade? A frase não é essa? Não, é porque antes ele já tinha feito essa frase num discurso aqui. Não se paga a dívida externa com a fome do povo. Portanto, a negociação da dívida externa ia ser feita em termos altivos. Ele também tinha como projeto, poderia fazer ou não fazer, ele até me pediu que fizesse um papelzinho sobre isso. Ele tinha o projeto de, tão logo ele tomava posse em março, e ele pretendia ainda neste ano, em julho ou agosto, ele convocar um encontro de presidentes da América do Sul, não México, né? Do Sul, em Brasília, para discutir a questão da dívida. Opa! Ele ia fazer isso. Sem o México? Sem o México. Não precisamos discutir muito por quê, mas quer dizer que já tinha ali a ideia do Mercosul. Na ideia dele, primeiro era só América do Sul. Ele nem pensava em Caribe, nem América Central, continente sul-americano. E como é que seria a política externa de um presidente como Tancredo Neves, tendo escolhido para chanceler um banqueiro, o doutor Olavo Setúbal? Bom, mas também no caso, vamos falar a verdade, o Tancredo era um líder e o Tancredo iria ditar a política externa. Como, aliás, o presidente da República é responsável por toda a política. Então, os ministros estão ali para obedecer. Eu lembro do Afonso Pena, tem uma coisa, em resposta a Rui Barbosa, uma coisa... O Afonso Pena, que era um mineiro. No princípio do século XX. O programa aqui é sobre Minas Gerais. O espectador já percebeu que está tudo aqui em torno de Minas. Mas o Afonso Pena disse o seguinte, quando criticaram, porque os ministros dele eram muito jovens, quase todos não tinham 40 anos ainda. Então, criticaram, ele disse assim, os meus ministros farão o que eu quiser e executarão o que eu determinar. A política faço eu. Quando diz a política faço eu, quer dizer, as decisões são tomadas por mim. As diretrizes. As diretrizes são minhas. A política faço eu. E, evidentemente, que o Tancredo, ninguém, e sobretudo o Tancredo, não haveria ministro capaz de ir contra ele. Se fosse, ele demitiria. Ele demitiria na hora, né? Agora, tem um outro capítulo da história do Tancredo e que
do qual Mauro Santayana talvez seja a única testemunha, é que o Tancredo Neves foi eleito no colégio eleitoral com o apoio indiscutível da Rede Globo, a ponto de o ministro das Comunicações do governo Tancredo ser Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia e também homem de confiança da Rede Globo. Mas Tancredo Neves tinha a ideia de fazer uma TV pública. Sim, ele tinha a ideia, ele até me pediu para fazer um papel sobre a Deutsche Welle e sobre, a TV pública alemã. E sobre a BBC. BBC. Ele achava que era preciso o seguinte, que as televisões, as emissoras de televisão deviam ser financiadas pelo assinante mesmo, pelo proprietário de uma televisão, como, aliás, é na Alemanha. E na Inglaterra. Na Inglaterra. Quer dizer, quem tem um aparelho de televisão paga uma importância pequena, mas uma importância que isso, somado a um dinheiro imenso, claro, para que essas emissoras de televisão não tivessem muito compromisso com o chamado mercado, com a chamada propaganda. Entendi. Porque ele achava o seguinte, ele era muito preocupado com o negócio da família. E ele já naquele tempo se preocupava muito com alguns programas de televisão que eram, assim, ao ver dele, que eram nisso um conservador. Conservador. Nisso um conservador. Mineiro do interior. Que eram coisas deletérias para a formação das crianças. Mas ele não temia uma reação da Globo? Bom, isso aí, a cada dia basta o seu cuidado. Na eleição, o cuidado dele era não brigar com a Globo. Sei. E não brigar com ninguém. Com ninguém. Nem com a Globo, nem com ninguém. Você, no processo de conquista do poder, é um processo de sedução. Sim. Quer dizer, você de aglutinação, soma. De aglutinação. Soma. Você soma. Depois você resta. Sei. Depois você diminui, você divide, aí é outra coisa. Aí a aritmética vai por outro lado. Vai por outro lado. Mas naquele momento ele realmente não podia brigar com ninguém. Claro. Uma questão que eu acho que seria muito interessante se você esclarecesse e que para os nossos espectadores que têm um pouquinho mais de memória, que estudam a história contemporânea brasileira, seria o seguinte. Tancredo Neves foi eleito por via indireta. Sim. Pelo colégio eleitoral. Há a lenda de que ele sabia que a eleição ia ser indireta porque a emenda das diretas Dante Oliveira não passaria. E que, eu te pergunto, ele seria candidato na direta também? Sim. E esse é o grande equívoco de dizer que nas diretas o Ulisses teria mais chance. Tanto é assim que você vê que a primeira eleição direta que o Ulisses disputou... Ficou em quinto lugar. O Ulisses era um homem do arrobo, era um homem do comício, era um homem de se dirigir às massas. Mas uma eleição se faz, sobretudo, com articulação das forças políticas. Você só vai para a massa. Isso não venham dizer que é coisa de hoje. Isso ocorreu em todas as eleições desde a Grécia. Você primeiro articula os seus apoios. E depois vai enfrentar o eleitor. Vai enfrentar o eleitor. Então, ele tinha a convicção de que aquele momento era o momento dele. Era o momento. Na direta ou na indireta? Na direta ou na indireta. Se fosse na eleição indireta, ele ganharia também. Eu tenho certeza que ganharia. Porque o que estava ali é o seguinte, as massas foram para a rua e referendaram a candidatura dele. Você acha que ele não levaria as mesmas massas à rua numa eleição direta? É claro que levaria. E isso repercutiria nas urnas, não tem dúvida nenhuma. Ele não temia o confronto das urnas. Não. Agora, ele tinha consciência que era difícil. Claro. Era difícil dentro da situação, etc. Então, Ulisses não queria enfrentar o colégio eleitoral. O Ulisses dizia que não devia fazer isso, que devia denunciar o processo, não sei o quê, etc. Eu me lembro que isso eu não gosto de falar de coisas que não tenha havido testemunha. Mas, infelizmente, aí
Até que tinha testemunho, mas que não percebeu bem a coisa. Nós tivemos um comício das eleições diretas em Curitiba. De lá nós fomos para Porto Alegre. E no avião fomos o Ulisses conversando com o Tancredo na frente. E o Martinho da Vila, que está aí, deve se lembrar dessa viagem. O Martinho, cantor? Nós demos uma carona para ele. Então, o Martinho da Vila, o locutor que vos fala. Sim. E o chefe da Casa Militar do Tancredo, que era o coronel Paulo Duarte. Nós três ficamos, eu puxei eles para trás para deixar os dois conversando sozinhos lá na frente. Quando chegamos a Porto Alegre, coincidentemente era aniversário do Aureliano Chaves, e eu até lembrei o Tancredo então ligou para o Aureliano. E aí o Tancredo, conversando comigo, me disse, eu falei com o Ulisses que eu vou. Tancredo, às vezes, ele confundia colégio eleitoral com conselho eleitoral. É normal, isso era um conselho, né? Então, eu disse, eu vou a esse conselho eleitoral, nem que seja para ter um voto, o meu. Mas nós não podemos deixar o Maluf sozinho nisso, de forma nenhuma. Eu vou, mesmo que seja para ter um voto só, o meu. Eu falei isso com o Ulisses. Porque o Ulisses tinha medo de que nós perdêssemos no colégio eleitoral. Também tinha isso. Sim. Quando o Tancredo disse ao Ulisses, comunicou ao Ulisses que iria mesmo, e isso já mesmo que fosse para ter um voto? Não, ele falou isso, mas depois houve uma comunicação mais direta quando estava na véspera da desincompatibilização do Tancredo. Do governo de Minas. Do governo de Minas, que o Ulisses foi a Belo Horizonte em companhia do José Aparecido e do Renato Archer. E eu fui buscá-los. Sei. Eles foram para o hotel Otton, e eu fui buscá-los porque o Ulisses ia jantar com Tancredo. E fui com essa incumbência de buscá-los e levá-los de volta, para deixar só os dois juntos. Sei. Porque o Tancredo queria conversar sozinho com o Ulisses. Então, nós fomos, aí cumprimentaram o Tancredo, e eu então falei assim, gente, vamos deixar os dois, eles vão tomar uma sopinha muito vagabunda aí, vamos comer alguma coisa de mais substancial, tal, e voltamos para o hotel para jantar no hotel. E eu, então, falei com o ajudante de ordens do Tancredo que me telefonasse. Mas nessa volta, quando eu fui levando o Ulisses e o Renato, levando o Ulisses, né? Na verdade, levando o Ulisses. Na volta, o Ulisses, então, e estava também com os dois, foram lá também, despedido do Tancredo, certo? O Ulisses virou e disse para o Renato Archer, que tinha aparecido mais do que a mim, falou com os dois. Eu falei com o Tancredo que nós não temos condição nenhuma de ganhar isso. O PMDB de São Paulo está todo comprado pelo Maluf. Todo comprado. Todo mundo está comprado. Não tem jeito. Não sei o quê. E nós ficamos assim meio calados. O Zé Aparecido, que era mais atrevido, disse, Ulisses, deixa de dor de cotovelo, senhor. O Zé Aparecido era mais direto. Não tenha dor de cotovelo, não. Nós vamos ganhar essa eleição, sim, fica sossegado. E o Renato, que era mais próximo do Ulisses, disse, não, Ulisses, as coisas estão encaminhando bem, não tem problema nenhum, não. Nós vamos dar, vai dar tudo certo. E assim foi feito. São Paulo também, nós temos muita gente lá, tal. E assim se fez. Mas o Ulisses realmente tinha esse temor. Né, Agora, Mauro, deixa eu te fazer uma última pergunta, o nosso tempo já está... A gente podia continuar essa história aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta assim, direta. É verdade a frase que o Tancredo dizia assim, não, o Maluf é bom porque ele perde? Não, ele disse o seguinte, é mais fácil ganhar do Maluf do que do Andreasa. Do que do Andreasa. Que era o Mário Andreasa, que era o ministro dos Transportes. E que perdeu para o Maluf. Perdeu para o Maluf. É mais fácil ganhar do Maluf do que do Andreasa. Tá. Porque ele achava que o Andreasa era muito articulado. O Andreasa tinha respaldo das Forças Armadas. E era um sujeito mais simpático também. Sabe, aquele bonachão, companheiro do Teotônio Vilela no Colégio Militar. Tinha essas coisas. Tá bom. E quando é que sai a biografia do Tancredo assinada pelo Mauro Santayana? O Mauro Santayana não tem coragem de biografar o Tancredo, era muito próximo dele.
Tem que ter um certo afastamento. Tá bom. Quem está fazendo uma biografia que eu creio que será ótima é o Zé Augusto Ribeiro. Ah, Zé Augusto Ribeiro. Está trabalhando nisso já há Com a sua alguns ajuda? anos. Não, ele trabalhou também. Ele trabalhou, ele conhece um pouco. Não, ele tem alguns documentos. Tá. E às vezes a gente encontra e conversa sobre Tancredo, mas não estou ajudando em nada. Tá bom, tá bom. Mauro Santayana, obrigadíssimo. Muito obrigado. E eu espero que os ouvintes não se decepcionem. Que é isso. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa de Mauro Santayana no site da Record News, no portal R7. Boa sorte. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.